Olá, estamos em mais um Conversa Franca. E o Conversa Franca de hoje é um assunto super interessante, ao mesmo tempo acho que todos nós vivenciamos essa questão. Você tem necessidade de ser aprovado? Bom, Li, eu acho que você vai fazer essa pergunta. Todas as pessoas que estão te assistindo nesse momento têm a necessidade de ser aprovado. Eu quero explicar um pouco sobre essa questão. Nós temos duas questões na nossa vida que são bem importantes, que nem todo mundo consegue entender. Nós temos duas necessidades, na verdade nós temos duas funções muito importantes dentro da nossa questão psicológica, dizendo. Nós temos as nossas necessidades e temos nossos valores. O que são os nossos valores? Valores é aquilo que você recebeu do seu pai, da sua mãe. Valores é aquilo que você acredita. Valores são valores que você tem dentro de você, que você não negocia. Então, muitas pessoas têm um valor de justiça, muitas pessoas têm um valor de ter caráter, muitas pessoas têm um valor de ser verdadeiras, muitas pessoas têm um valor como amizade. Enfim, tem várias características. Nos meus cursos, eu faço uma dinâmica e aí a pessoa pode conseguir entender um pouco mais e conhecer esses valores. E aí, quando você descobre quais são os seus valores, você descobre que existem coisas na sua vida que você não está negociando. Não existe negociação. Não existe nenhuma forma de você falar assim para a pessoa: não, tudo bem, nessa empresa eu vou ter que abrir mão desse valor para que eu seja contratada. Você vai ser contratado por aquela empresa, acha que vai dar conta de se livrar daquele valor, mas isso é uma coisa tão mais forte do que nós mesmos, é uma força tão grande que nos rege, na verdade, que nos direciona, que muitas vezes você não consegue se sentir bem naquele lugar. Eu acho que você já deve ter passado por isso. E aí você chega à conclusão que, bom, melhor é eu manter os meus valores do que brigar com ele, do que ir contra ele. Mas o que isso tem a ver com a necessidade de ser aprovado, como eu falei? A necessidade, ela vem como uma segunda característica. Necessidade significa, seria muito bom que eu tivesse essa necessidade suprida. Mas, se isso não acontecer, eu sempre falo no meu curso, não é o fim do mundo, ninguém morre com isso, não é uma tragédia, é apenas uma adversidade. Mas isso é muito difícil de você pensar na hora da situação crítica. Você não vai estar no meio de uma situação onde você está realmente muito envolvido emocionalmente, vem sentimentos de raiva, de angústia, tudo muito misturado, e aí você vai falar assim, não, peraí, que agora a Lia me ensinou uma técnica. Eu ensino essa técnica nos meus cursos, por isso que é muito importante você estar sempre disposto a aprender, disposto a se conhecer mais, porque toda vez que eu me conheço mais, eu me controlo mais, eu consigo direcionar a minha vida, eu consigo ter um controle maior sobre o eu que eu sou. E aí a necessidade vem, como eu falei, como? Bom, era muito bom que todo mundo tivesse a aprovação das pessoas que amam. Mas se isso não acontecer, não é o fim do mundo, ninguém morre com isso, não é uma tragédia, é apenas uma adversidade. E aí eu tô falando sobre a necessidade de aprovação porque é um dos grandes problemas da sociedade hoje. Todos nós temos um sofrimento em relação a isso. E aí, por que eu tô falando sobre isso? Porque eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre o que isso pode gerar na vida das pessoas. Tanto na sua vida, como na vida dos seus amigos, na vida dos seus filhos. Você pode ensiná-los desde pequeno a tentar ter esse controle maior. O que a gente ensina? A gente ensina que, se você tiver o controle da situação, ótimo. Mas na maioria das vezes nós não temos. Eu não controlo as pessoas com quem eu me relaciono, eu não controlo o tempo, eu não controlo tudo que passa pela minha vida, eu não controlo o sentimento das pessoas. E quando eu falo de aprovação, eu falo da necessidade de você estar sempre fazendo algo que agrade os outros. Então eu vou contar uma história para vocês. Imagina que você é apaixonado, né, por uma área de trabalho, uma área profissional, só que toda a sua família é médica e você gosta de marketing, por exemplo.
E aí você vem de um pai médico, de um vô médico, de uma mãe talvez médica, mas enfim, toda a sua família está ao redor de médicos. Você acha a medicina muito bacana, você gosta da medicina, mas a medicina não é tudo aquilo que você sonhava. Você se identifica um pouco mais com o marketing. Talvez porque você seja dinâmico, você tenha muitas ideias, você não gosta de se sentir preso dentro de um centro cirúrgico. Eu não sei qual situação seria, mas você se sente muito mais à vontade dentro de um outro ambiente. E aí você chega para o seu pai na época de fazer o seu vestibular e você fala assim: bom, pai, eu gostaria de fazer um curso, mas eu não queria medicina, eu queria fazer marketing. Aí seu pai: mas como, meu filho? E aí ele vem com questões que são plausíveis realmente, que são questões que nós temos que pensar. Aí ele vai chegar para você e falar assim, argumentos muito coerentes. Aí ele vai chegar para você e falar assim: mas meu filho, nós já temos um hospital, nós já temos toda uma estrutura, você vai começar do zero no marketing, ninguém da nossa família trabalha com isso, vai ser muito mais difícil para você, não seria melhor você ser médico, porque todos nós aqui somos, a gente vai poder te ajudar, você vai entrar numa carreira onde você tem um futuro muito mais garantido. E realmente, se você for pensar de uma forma racional ou de uma forma sem colocar emoção, essas questões que o pai está trazendo são coerentes, né? São verdadeiras. É muito mais difícil você começar dentro de uma profissão que você realmente vai chegar e abrir novos caminhos, abrir novas trilhas, onde você vai ser o pioneiro disso. Realmente é muito mais difícil. E aí o menino fica naquela questão, por quê? Emocionalmente, nós temos a necessidade de ter a aprovação dos nossos pais. E o que eu quero falar aqui é: não se sinta mal, isso não é errado, isso faz parte do ser humano. Todos nós temos a necessidade de ter a aprovação de quem a gente ama. E aí fica uma dúvida muito grande entre o que meu pai fala: poxa, mas será que meu pai não tem razão? Meu pai é um homem muito sábio, né? Será que ele não está falando o melhor para mim? E aquela sensação que você tem que está te puxando, como se o universo estivesse te puxando para uma área, estivesse te levando para uma área que você não é a área que você tem certeza que vai dar certo, mas você tem uma paixão por aquilo. E é uma decisão muito complicada para um jovem, principalmente um jovem de 18, 19 anos, alguns de 17. Tomar essa decisão é muito difícil, muito jovem. E a maioria das vezes, nossos pais, eles têm, não só na nossa adolescência, nem na nossa fase de transição, mas eles têm um poder muito grande sobre a nossa vida porque são nossos pais. E isso não acaba, gente. Eu já tô, adulta, tenho filhos e realmente o que eu converso com os meus pais tem peso. Não é uma coisa que a gente ignora. Isso tá completamente coerente, certo. Nós temos que ouvir nossos pais porque são pessoas muito mais sábias, muito mais experientes. E aí o que eu quero chegar nessa conclusão é: esse menino decide fazer medicina, porque ele fica com medo de desagradar o pai. Nossa, imagina se não der certo, eu vou ter que ouvir do meu pai a vida inteira que eu fui um fracasso. Aí vem vozes interiores, nós vamos gravar um programa sobre isso. Aí vem crenças limitantes falando no ouvido dele: não, mas você tem que fazer aquilo que eu tô te falando, porque se não der certo, eu não vou poder te ajudar, você vai ficar sozinho. E aí vem o medo, e aí vem várias questões que realmente passam pela nossa cabeça, sentimentos, que se nós não tivermos muito certeiros, assim, que você não tiver uma certeza muito grande do que você quer, realmente essas dúvidas elas ficam maiores do que a nossa vontade. E aí, gente, o que você acha que esse menino decidiu? Ele vai fazer marketing ou medicina? Eu acho que vocês acertaram. Quem votou em medicina ganhou. Ele fez medicina. E aí a vida foi passando e as coisas foram acontecendo. E o que aconteceu foi que ele acabou sendo um excelente médico. Realmente teve o apoio do pai, da família, fez diferença, teve sucesso. Mas chegou uma fase da vida dele onde ele já estava com sucesso financeiro, onde ele já tinha alcançado muitas coisas que ele queria. E ele chega e fala o seguinte: gente, eu já cumpri uma parte da minha missão, mas algo ainda me chama para o lado que eu amo. E aí ele chega
e começa a ficar em crise nos seus 40, 45 anos, tem dúvidas sobre realmente ser aquilo que ele gostaria, apesar de ter bens financeiros, de ter uma vida confortável, aquilo parece que não satisfaz ele, a satisfação pessoal ainda não foi completamente encontrada e ele ainda se sente um pouco perdido. E aí, para resumir a história, chega nos 40, 45 anos, ele fala, olha, apesar de ter tudo que eu tenho, eu deveria ter feito marketing. Apesar de ter a chance de não ter dado certo, mas pelo menos eu teria confiado no meu eu. E aí acaba que muitas pessoas chegam nos 40, 45, 50 anos. Por que a gente vê pessoas abandonando carreiras, abandonando várias coisas que elas construíram ao longo da vida e começando tudo do zero, ou indo para uma praia ser dono de pousada, ou simplesmente começando um negócio novo? Porque tem algo dentro delas que ainda arde para cumprir um propósito, para cumprir algo que ela não conseguiu. E o que eu estou querendo falar hoje nesse programa não é nem ruim, nem errado você ter a necessidade de ter aprovação. O que você precisa é aprender a ouvir a sua voz interior. O que você precisa ter é aprender como negociar com o seu eu. Poxa, Lia, mas então quer dizer que eu não é errado eu ter essa necessidade? Não, não é errado, é do ser humano. O que nós precisamos é nos fortalecer emocionalmente para que a gente esteja preparado para quando tomar essa decisão, tomar uma decisão coerente com o que você espera para o seu futuro. E isso é muito difícil para um jovem, porque nem todos os jovens têm essa força interior ainda pronta. Por isso que acontece de 40, 45, 50 anos a pessoa tomar um novo rumo da sua vida. Então o que eu quero falar hoje a necessidade de aprovação, ela é uma necessidade que a gente tem que tentar entender como. Se eu conseguir tê-la, excelente. Mas se eu não ter, não é o fim do mundo. Antes de continuar, eu quero chamar agora o testemunho do João Vitor. Oi, Lia, tudo bom? Meu nome é João Vitor Zanini. Sou funcionário aqui da empresa Waves de marketing digital, trabalho com gestão de TI. Minha dúvida é o seguinte: eu venho de uma família onde todo mundo faz concurso público, todo mundo me incentiva a isso, mas eu não tenho esse pensamento. Eu quero abrir minha empresa um dia, só que às vezes eu fico meio indeciso no meio desse cenário onde eu sou apoiado contra a minha vontade, a concurso público e etc. E eu queria saber o que eu faço para eu criar uma estrutura interior para vencer e encarar esse meu sonho. Bom, você viu o que o João Vitor falou. Ele vive de uma família, na verdade, ele vem de uma família de funcionários públicos, como eu já falei. Ele trabalha com marketing digital numa agência e existe, querendo ou não, um conflito interior. Poxa, toda a minha família vem de funcionário público, como é que eu posso me posicionar? Eu estou indo para uma área completamente diferente e isso é normal, porque gera insegurança. Vocês têm que pensar, João Vitor, até para você tem que pensar o seguinte: muitas vezes é mais fácil mesmo ir pelo caminho onde a gente tem certeza de que vai estar tudo certo. Hoje o funcionário público é um funcionário que realmente é uma pessoa que sabe que tem estabilidade, que independente do que acontecer, o salário dela vai estar ali. Já você como empresário, como funcionário de uma empresa de marketing, você tem que produzir para receber, depende muito mais da produção que você faz, depende muito mais do seu engajamento no trabalho. E eu vejo isso como algo maravilhoso, porque todas as vezes que nós podemos, pegar algumas características que a gente tem e melhorá-las, melhor. Então você está vindo de uma família que está indo para um caminho de equilíbrio, de segurança, e não que você está indo para um caminho contrário de insegurança, mas você está indo para um caminho que é o caminho do seu destino, é o caminho da onde você sabe que tem algo que te chama para aquilo, você percebe que você tem paixão por aquilo que você faz, e tudo que você faz com paixão dá resultado. Tudo que você se dedica dá resultado. Então, eu quero falar para você, se você vem de uma família que tem muitos médicos, mas você não tem essa certeza ou não quer ser médico, mas, poxa, eu não quero desagradar os meus pais, pensa no seguinte, faz essa reflexão. Será que quando eu tiver 40, 50 anos, eu vou estar feliz com a vida que eu escolhi, com o caminho que eu escolhi? Muitas vezes a gente vai racionalizar a situação e falar assim, não, eu vou estar feliz. Ok, então
vá para esse caminho, a gente tá aqui para, né? Eu não tô aqui para dizer o que é certo ou errado, gente. Estou aqui para dizer as possibilidades que podem acontecer e como você pode se posicionar. Então, ok, maravilha, continue nesse caminho. Agora, se você consegue perceber que com 40, 50, 55 anos vai vir uma insegurança, talvez venha uma insatisfação, pare e pense. Muitas vezes é melhor a gente ter alguma questão para resolver logo no começo, do que com 40, 50, 60 anos você ter que refazer a sua vida. É muito mais difícil. Não que seja impossível, mas é muito mais difícil. Então, eu quero falar para você que quem decide essa força interior é você, mas você precisa treiná-la. Como é que eu treino uma força interior? Como é que eu treino o que realmente eu quero? Primeiro, você tem que saber qual é o seu propósito de vida. Você tem que saber quem é você. O que você ama fazer? Quais são as suas paixões? O que faz o seu olho brilhar? É isso que vai te motivar a viver. Você não pode estar numa profissão, ou você não pode estar engajado em algo que não faça o seu olho brilhar, que você não acredite naquele projeto. Porque aquilo tem prazo de validade, você vai dar conta de fazer. Muitas pessoas hoje, infelizmente, trabalham com áreas que não gostam, que não amam o que fazem. Fazem pelo resultado financeiro. E aí hoje já tem milhares de pesquisas que comprovam que a vida financeira, o resultado financeiro, as conquistas de bens não trazem a felicidade. O que traz a felicidade é a satisfação. A satisfação de viver, a satisfação de fazer algo que você ama. Isso é o que vai te motivar e vai também fazer você caminhar sempre. Porque você tem que pensar que você tem um caminho muito longo de profissão, de vida, e aquilo tem que estar sendo uma gasolina, um motivador diário para você. Então imagina que você está num carro, onde o carro realmente a gasolina está acabando. E aí você para no meio da rua. Se você não pôr gasolina, o carro vai andar? Não, não vai andar. Então imagina que você precisa dessa gasolina. Você precisa dessa paixão para te motivar. Você precisa dessa paixão para te fazer seguir em frente. Então a necessidade de ser aprovado, como eu estava falando no final do bloco, quero explicar um pouco mais. Não está errada. É ok, faz parte do ser humano. Mas o que eu quero ensinar vocês e o que eu quero deixar para esse programa é: não viva baseado nisso. Se você tiver a aprovação dos seus pais, se você tiver a aprovação das pessoas que você ama, gente, estou falando aprovação, não é de você ser uma pessoa maluca, sem valores não, tá? Tô falando de aprovação assim, de fazer algo e você receber um parabéns, você fazer algo e a pessoa falar, poxa, eu tô com você, falar parabéns, você tá no caminho certo, é isso que eu tô falando de aprovação. Senão você pensa que a aprovação é assim, não, eu não tô obedecendo meus pais, eu não tô nem aí pra ele. Por favor, não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é a aprovação de ser incentivado, amado, de você saber que você tem alguém que tá ali do seu lado te apoiando. Isso significa aprovação, ok? Para deixar claro. Então, se não, você não tiver esse abraço todo dia, o parabéns todo dia, o vai lá meu filho, eu tô com você, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, ok. Lembra da frase que eu falei, ninguém morre com isso, não é uma tragédia, é apenas uma adversidade. E na vida nós não temos tudo que a gente gostaria. Isso é o princípio de tudo da vida. Se você espera que a vida vai te dar tudo, infelizmente você vai estar fadado ao fracasso, porque a vida não vai te dar. Você tem que ir atrás e muitas coisas que nós temos como expectativas vão acontecer, outras não. Então você está preparado para seguir os seus sonhos, seguir o seu caminho e ter a aprovação de quem você ama, mas às vezes de um ou outro não? Amigos, muitos jovens hoje têm necessidade de aprovação do amigo. Faz coisas que sabem que não estão corretas porque não tem coragem de querer desagradar. E isso não está correto, isso não está certo. Se vai contra os seus valores, se vai contra os seus princípios, você não deve fazer. Lembra o que eu falei no primeiro bloco? Você não deve fazer, porque se você fizer, vai te custar caro, porque você não sabe viver sem os seus valores. Então, esteja conectado com pessoas que têm o mesmo valor que você. Isso já vai facilitar muito. Esteja perto de pessoas que acreditem no que você acredita. Esteja perto de você pessoas que são gasolina para você, de paixão, de vontade de crescer. Não fique perto de pessoas que realmente
estão te desmotivando, estão querendo te diminuir, estão querendo dizer que sua ideia é uma viagem, que o que você pensa é louco. Ah, mas é muito melhor você ser funcionário público porque você tem a garantia. Ok, mas eu quero desbravar, tem muita gente que veio para o mundo para fazer outras coisas muito maiores e conseguem fazer. Os nossos grandes visionários vieram disso. Professores criticaram, pais, pessoas que estão do lado criticaram. E aí hoje a pessoa revolucionou o mundo. Então, o seu pai e sua mãe têm os mesmos valores que você. Ouça eles. Agora, amigos, pessoas às vezes que você convive, nem sempre são as pessoas que têm os mesmos valores. Pare e pense se isso não tem influenciado a sua vida. É isso que eu queria deixar hoje. Espero que você tenha gostado desse Conversa Franca e a gente se vê no próximo programa.